Muita gente me pergunta quais são os materiais que eu utilizo para fazer as minhas pinturas. Nesse vídeo de hoje eu vou estar compartilhando o processo dessa pintura, onde eu vou estar ainda compartilhando dicas fundamentais que irão te ajudar a iniciar na pintura. Se você é tatuador, tatuadora, eu tenho certeza que a pintura influencia para você poder melhorar ainda mais as suas habilidades na tatuagem. Me chamo Denis Vázios, estou tatuando há mais de 20 anos. E aqui eu vou compartilhar dicas aí para você poder entender um pouco mais sobre a pintura com tinta acrílica líquida. Vou falar sobre os papéis, as tintas, os pincéis, e as dicas vão ser fundamentais aí para você poder iniciar. Se esse assunto faz sentido para você, não deixe de se inscrever no canal, comentar, compartilhar. Compartilha com quem tem interesse também nesse tipo de conteúdo. E vamos lá, vamos iniciar o vídeo aqui. Bora! Por que a pintura influencia na tatuagem? Basicamente, quando a gente está pintando tanto uma tela quanto um papel, a gente começa a se familiarizar com as cores, entende contraste, combinação de cores, a gente estuda isso na pintura. Então, de acordo com que você vai pintando com mais frequência, você vai se familiarizando com as cores, com as tintas, e quando você leva isso para a tatuagem, vai facilitar muito. Você vai fazer uma pintura na tatu, quando você tem experiência em pinturas, você aplica isso na tatuagem também, porque você já tem a base da pintura. Então, por isso que eu falo, pintar, desenhar, é importante sim, porque vai facilitar o processo para você. Você vai ficar menos frustrado quando você estiver na tatuagem. Agora, quando você vai direto para a tatuagem, se você não entende o mínimo do desenho, o mínimo de pintura, o processo vai ficar frustrante para você, com certeza, na tatuagem. Você vai começar a ficar estudando no corpo do cliente. E isso não é... Eu falo isso por causa da experiência que eu tive, né? No início ali da carreira, eu fui tendo muita dificuldade porque eu era muito novo, né? E hoje em dia eu compartilho isso porque eu entendi que isso ajuda muito. E claro que cada um tem uma forma de estudar. O que eu estou compartilhando é uma base que me ajudou muito e se você aplicar, eu tenho certeza que pode te ajudar também de alguma forma. Quando a gente está pintando, a gente pode usar o nosso trabalho, a nossa pintura, os nossos desenhos para monetizar o nosso trabalho de uma outra forma também. A pintura, o desenho, ele sempre vai agregar valor no seu trabalho. Isso é fundamental para a gente poder evoluir cada vez mais. Uma dica bem legal aqui para você começar a pintar é pensar no desenho menor. Independente do tamanho que você for fazer a pintura, faça alguns esboços, alguns rascunhos antes, igual fiz aqui, ó. Esses aqui, ó, são esboços dessa pintura que eu estou fazendo. Ó, então eu fiz alguns esboços bem pequenos e aqui eu consigo ter uma base já da ideia da pintura. Eu desenho menor para conseguir entender várias posições, a composição dos elementos. Eu consigo entender dessa forma com mais facilidade e mais rápido também. Então eu testo várias vezes antes de começar a fazer a pintura. Essa aqui é uma dica legal aí para você poder aplicar. Então testa essa base aqui, essa dica aí, porque ajuda muito a gente entender o desenho de forma menor para depois aumentar a escala dele, né? Então assim é mais fácil, mais dinâmico, né, para a gente poder praticar. E esses aqui são alguns exemplos que eu fiz para poder fazer a pintura maior. Depois que eu testei vários esboços, o que que eu vou fazer? Eu vou escolher o que eu mais gostei, da composição, da dinâmica do desenho, o que eu achei mais bonito ali. Nesse caso, eu escolhi um desenho, e o que que eu faço agora? Eu vou observando esse esboço pequeno que eu fiz e vou ampliando no papel maior. Nesse caso, eu consigo ampliar com mais facilidade, porque eu já estou vendo o desenho ali, que eu sei que eu vou fazer, eu vou observando, colocando a minha base de desenho e passando a limpo,
E claro, sempre pensando na base e na estrutura do desenho para ficar tudo fluindo. O que que acontece? Se eu pegar um papel desse tamanho que eu estou desenhando, que é um papel grande, e já vim direto desenhar sem saber o que eu vou desenhar, eu vou ficar muito travado, porque eu não sei o que eu vou desenhar. É muito espaço. Então, quando a gente testa em um espaço menor, o nosso cérebro começa a entender isso com mais facilidade. Por isso que eu faço com essa base. Então, essa é a dica número 1 aí para a gente começar a desenhar. Às vezes, alguns devem deixar de pintar só porque não encontrou a tinta perfeita. E na verdade, quando a gente está começando, a gente nem precisa se preocupar com o melhor material. Porque não adianta, se você não tem habilidade, você pode ficar com o melhor material do mundo. Não vai acontecer nada. Mas também é claro que uma combinação perfeita seria material perfeito e habilidade impecável. Essa combinação com certeza vai fluir muito bem. Aqui eu vou falar de algumas tintas que eu costumo usar, que é, uma tinta, acredito que deve ser uma tinta nova no mercado aí, dessa Graduarte aqui. Eu não conhecia, eu conheci recentemente Graduarte. É uma tinta nova? Você sabe disso aí? Se você souber se é uma tinta nova ou antiga, comenta aqui. Comenta aqui para a gente entender mais, saber disso. Essa aqui é uma das marcas de tinta acrílica que eu mais gosto, é a Golden. Tem ela líquida e tem ela no formato pastosa também. Muito boa essa tinta aqui. E tem uma outra tinta boa também que ela já vem no formato líquida também, que é a Liquitex. A Liquitex é uma tinta bem legal de usar. Essa aqui já é líquida. Essas que eu apresentei até agora, elas não têm um valor tão acessível, mas o que que eu vou mostrar agora? Uma tinta com valor bem acessível, que ela pode estar vendendo em qualquer loja que vende material de escolar, loja que vende material de desenho. No caso, essa daqui, ó, da Acrylex. Essa é uma tinta acrílica pastosa, bem acessível. O que que acontece aqui? A gente está entendendo aqui como trabalhar com a tinta acrílica líquida, né? Eu costumo usar ela líquida quando eu estou pintando no papel. Já vem, a Liquitex ela já vem no formato líquida, mas também essa daqui que eu indiquei, que ela é bem acessível, que é da Acrylex, a gente consegue diluir ela com água, é diluída com água, e a gente consegue deixar ela líquida, igual essa daqui da Liquitex. E para a gente trabalhar no papel da forma que eu estou trabalhando aqui, a gente pode deixar ela líquida para trabalhar. E diluindo com água, com a quantidade que você deseja ali para fazer. Quanto mais água a gente coloca, mais diluída ela fica e vai clareando ela mais. Essa daqui é bem acessível para poder usar, a da Acrylex. Qual o papel ideal para usar? Na verdade, a tinta acrílica, em qualquer superfície que você pegar para usar, ela vai ser muito boa, porque é uma tinta bem resistente. Mas nesse caso aqui, o papel, por exemplo, que eu estou usando é o papel Arches. É um papel de 300 gramas, ele aguenta água, porque nesse caso aqui a gente está trabalhando com tinta líquida, né, bem aguada, e precisa de um papel resistente para isso. Existem vários papéis que a gente pode estar usando. Honeymoon, uma marca boa, Monval, da Canson, o Fabriano, papel impecável aí para estar usando também. E esse que eu estou usando para fazer essa pintura, que é o Arches. Ambos os papéis são bons para a gente deixar a tinta bem aguada. Um papel com a gramatura 300 é o ideal aí para você conseguir fazer a pintura e não deixar o papel enrugado. Porque às vezes você está jogando muita água ali no papel, trabalhando com a tinta aguada, o papel fica enrugado, você finaliza a pintura e não fica tão legal. Né? O papel tem que ter textura. O papel texturizado, com a textura, ele é mais interessante para a gente trabalhar com a tinta aguada ali também. Ele ajuda para você trabalhar melhor com pincel. Vamos falar um pouco sobre os pincéis aqui. Estamos no início e basicamente, se você está começando mesmo na pintura, nesse formato de pintura que eu estou falando aqui, que é a pintura com tinta acrílica líquida, você pode começar com pincéis mais simples. Não pense, existem vários formatos.
Existem vários valores de pincéis, mas basicamente para a gente fazer uma pintura simples, ó, 2 pincéis aqui a gente já consegue resolver. Um pincel 1,2 e um tamanho 7, a gente já consegue resolver. Existem várias marcas, aqui por exemplo, ó, Graduarte e Kolinsky da Tigre, são pincéis muito bons. Esse Graduarte aqui é a mesma marca da tinta que eu mostrei aí no início do vídeo. Esse Kolinsky aqui é um dos melhores pincéis que tem. E o modelo do pincel que a gente usa para tinta líquida é o pelo macio. Para usar em tinta aguada, o pincel ideal é esses pincéis que tem pelo macio. Seria, na verdade, o mesmo pincel para usar para fazer pintura com aquarela. Ele já resolve. E uma dica também importante aqui é você nunca deve deixar a tinta secar no pincel. A gente sempre tem que lavar o pincel muito bem após o uso. Isso é fundamental. Então esse processo aqui é o mesmo processo que a gente consegue fazer no desenho todo. Em alguns momentos a gente pode usar outros tipos de pincéis, mas para iniciar na pintura mesmo, nesse estilo de pintura aqui, com esses 2 pincéis aqui a gente já consegue resolver. Nesse caso aqui eu estou fazendo uma pintura que ela é muito grande, né? Mas basicamente você vai iniciar fazendo uma pintura menor, né? Menor que isso aqui. E se é uma pintura menor, com isso aqui você já resolve. Nesse caso aqui eu uso, dependendo da situação, vou usar até pincel maior para mexer nessa pintura aqui. Nos detalhes dessa pintura, com esse pincel 2 e 7, eu já consigo resolver. Dependendo, se você for fazer uma pintura, a pintura menor que você vai fazer, né? Talvez um pincel 6 você usa. Um 6, um 5 talvez. Mas aí vai depender bastante do tamanho da pintura que você vai estar fazendo. A gente escolhe o tamanho do pincel de acordo com o tamanho da pintura. De acordo com que você for aumentando o tamanho das suas pinturas, você aumenta o tamanho dos pincéis, né? Porque existem vários tamanhos de pincéis. Mas com isso aqui a gente já resolve. E fazer uma pintura é algo que exige muita paciência. A gente tem que estar com a mente tranquila. E se você não tiver com a mente tranquila, se você gosta de pintar, você vai ficar com a mente tranquila pintando. Isso acontece comigo. Eu gosto muito de pintar, então sempre quando eu estou pintando, desenhando, a mente vai ficando cada vez mais tranquila. Essa aqui é a pintura que eu estou fazendo. Mostrei alguns takes aí do processo. É um processo lento, faz parte, né? Mas é bem legal de fazer. E aqui tem algumas horas ainda para poder concluir. Só dei início aqui na pintura, na verdade. Ela está no início aqui. Vão ter várias camadas, né? Mas deu para a gente conversar um pouco aí sobre o material que eu utilizo. E eu acredito que se você pegar esse material também e aplicar isso, já consegue fazer uma pintura também. É isso aí, mais um vídeo aqui no canal. E se fez sentido para você esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para poder receber mais conteúdos como esse. Estamos aí no começo e cada vez mais você poder compartilhar, comentar, se inscrever, vai fortalecer para continuar fazendo esses vídeos aqui para poder ajudar. A ideia é ajudar, compartilhar cada vez mais. Obrigado aí, até o próximo vídeo.